Estamos de volta e Ricardo Mota Entrevista desta semana tem como convidado o secretário municipal de Cultura, Vinícius Palmeira. Estamos falando, gente, basicamente desses ataques que vem sofrendo a produção cultural no Brasil. E eu perguntei a ele, deixei como indagação antes do intervalo, a questão do fim do Ministério da Cultura. Qual o efeito objetivo, efetivo que isso tem na produção cultural brasileira e na divulgação também? Olha, o dano é enorme. Primeiro porque o Ministério ele era à frente do Sistema Nacional de Cultura. Um organismo que vem sendo montado nesses últimos 10 anos. Ou seja, era um organismo mesmo. Exatamente. Então, ele é o gestor do Fundo Nacional de Cultura, que com o crescimento e o avanço desse sistema permitiria transferência de recursos de fundo a fundo, por exemplo, né? Recursos do Ministério da Cultura para os estados e para os municípios. Além disso, há várias ações e há várias instituições ligadas a esse ministério, que são chamadas as instituições vinculadas, como Funarte, Ancine, Casa de Rui Barbosa, Biblioteca Nacional, IFAM, são instituições fundamentais para a esvaziadas todas esse todas ano. Esvaziadas, todas com orçamentos abaixo do limite mínimo de funcionamento. Uma situação assim catastrófica e um ataque do ponto de vista da construção nacional absurdo, porque era preciso que, bom, primeiro demonizou-se bastante a cultura com fake news, com opiniões truncadas e coisas... Sexo, drogas e rock and roll, né? Aliás, tudo junto. Piada. E aborto também. Né? Por exemplo, a demonização da Lei Rouanet chega a ser piada. Porque a Lei Rouanet nunca conseguiu deixar artista nenhum rico, isso é absurdo. A Lei Rouanet depende da concessão financeira de empresários. Então, você não acha que era precisar de alguns ajustes? Lógico, mas daí você aproveitou... Não, claro, não vai vender o sofá, não. Alguma coisa... Piada machista, para demonizar uma ferramenta que não passa de uma ferramenta, né? E coisas assim, como levar os artistas a valores de preguiçosos, vagabundos, etc. É totalmente absurdo isso tudo. Quando se pensa numa cultura de uma maneira mais ampla, tire o carnaval de Recife, tire o de Salvador, não faça as festas, como disse, de Réveillon do país, todos os nossos hábitos, todas as nossas tradições, toda a nossa riqueza, toda a nossa diversidade, que é a cara do Brasil. Nós somos interessantes, não porque temos as praias mais lindas do mundo, não é isso mesmo. É porque a nossa cultura é rica, diversa, colorida. Ela representa o planeta. É a identidade de um povo. Negra, europeia, índia e de todos os matizes. Então, essa a nossa grande estrela para o mundo. E isso é riqueza econômica. As pessoas têm que entender definitivamente que o ataque à cultura é um ataque econômico também ao produto interno bruto, como eu disse anteriormente. Então, não consigo dar respeitabilidade ideológica a esse ataque que é feito, porque não vejo nada que esteja assumidamente... Isso é um fanatismo. Exatamente, não há nada que estrambelhado. É preciso explicar com mais causas por que o ataque, né? Simplesmente retirar de uma atividade que tem uma representação econômica como a cultura tem, é suicídio, é estupidez. Isso sem falar nas questões simbólicas, né, que estamos falando, porque você deixa de desenvolver, o cinema deixa de desenvolver. O cinema, por exemplo, tem tido um ataque absurdo. O cinema brasileiro ele é autossuficiente, ele depende das ligações de celulares e das entradas que você faz pela internet. Existe um tributo chamado Codecine, que a cada vez que o celular, por exemplo, é usado, o WhatsApp, as redes, você cai uma gotinha ali naquele fundo que tem 1 bilhão. Esse 1 bilhão do audiovisual é distribuído para a implantação de salas de cinema do Brasil. Todo esse parque novo cinematográfico que o país tem veio desse fundo. Nós estamos numa fase de pujança do audiovisual. Aqui em Maceió mesmo, nós acabamos de ser selecionados para o Festival de Roterdã, num projeto apoiado pelo governo do estado, inclusive, e 3 curtas e mais um longa
produzidos aqui em Maceió, estarão na Mostra Internacional de Tiradentes, importantíssima, uma mostra que tem tantos olheiros internacionais. Isso é produto desses editais que Ainda não. Ainda não. Ainda né? não. Bom, sim, no caso, Cavalo, o filme de Werner Salles, que vai estar na Mostra Tiradentes, já é produto de edital. É um ótimo diretor. Os outros também são produtos que são, por exemplo, um deles que é Ilhas de Calor, de Ulisses Arthur, já foi incentivado pelo Festival de Brasília, numa premiação. Todos esses que estarão na mostra de Tiradentes e que estarão em Roterdã, Laís Araújo, que estará em Roterdã, na Holanda, são ganhadores de longas-metragens desse último edital do município. Pois é. Mas 6 milhões aqui em Maceió nos próximos 2 anos para o audiovisual. Não precisa entrar no circuito comercial, porque o cinema que entra no circuito nacional brasileiro, ele é muito pobre, né? Da Globo Filme, normalmente essas comédiazinhas ligeiras de verão, né? Quando a gente fala no cinema comercial, eu acho até bastante medíocre. Eu acho que o nosso cinema de conteúdo tem muito mais a oferecer ao mundo, né? E você vê um filme produzido em Anadia, pela nossa Laís Araújo, recebe a atenção do Festival de Roterdã, né? Que legal. Ela está falando no filme sobre a relação de pai e filho, né? Como as ausências, os distanciamentos. O tema universal, né? O tema universal. O que interessa saber em Roterdã como é que aqui em Maceió, como é que aqui o nosso estado de Alagoas se pensa isso, como é que na nossa cultura isso se traduz. Então, quando a gente ataca a cultura, volto a dizer, a gente está atacando, sobretudo, uma fonte de financiamento e de geração de divisas para o Brasil. Nós estamos apostando muito no audiovisual, Ricardo, e por isso estaremos com os nossos do audiovisual em Tiradentes, porque nós estamos projetando o futuro. Nós estamos indo ao encontro desse futuro. Um polo de cinema, de criação de cinema aqui? Acredito que estamos às vésperas de acontecer isso. Nós tivemos 1 milhão agora pagos por editais e mais 5 milhões que chegará da Ancine para a cobertura de 3 longas-metragens, 3 médias-metragens, mais 12 curtas, 3 festivais de cinema nos próximos 2 anos e cursos, capacitações. Arapiraca começou também está com o edital lançado e o governo do estado deve lançar brevemente, em torno de 9 milhões ainda deverão entrar aqui no nosso mercado. Ou seja, o arranjo regional do audiovisual de Alagoas estará em torno de 15 milhões. Quer dizer, isso é apostar num setor que projeta futuro e abre um legado, porque isso vai além da nossa gestão. E nós estamos sabendo disso, nós estamos preparados para isso. Uhum. Nós estamos deixando algo para que possa ser dado continuidade para quem chegar. Não importa quem venha. É preciso dar atenção, fazer ao contrário do que estamos assistindo na União. Não podemos deixar um legado para a cidade de cultura na educação, do audiovisual acontecendo, da cultura popular se reagrupando e dando show para a cidade, como deu agora no Natal dos Folguedos. Nós não podemos fazer com que isso fique apenas como um programa de um governo que passou. Nós estamos no último ano de governo, que é esse ano que vai chegar agora, 2020. Nós estamos entrando com tudo esse ano, né, com toda a programação já feita, mas esperamos que isso seja tratado adiante e nos anos que advirão. Pois é, uma questão que eu gosto e acho muito interessante são os pontos de cultura. Eu gostaria no próximo bloco a gente falasse sobre isso. Mas eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você acredita que a Terra é plana? De forma alguma. Bom, a gente volta daqui a pouco.